Muita paz, muita felicidade. Mais uma vez nós estamos meditando na palavra de Deus. Esta palavra está dando para você observar, não está dando para focar, meio desfocado. Mas esse é a palavra de Deus. Nós vamos estar meditando na palavra, nessa Bíblia maravilhosa, Bíblia de estudo do expositor. Se você não tem, adquire e coloque na sua biblioteca. É importante você ter várias Bíblias de estudo, tá certo? E nós vamos meditar na palavra de Deus, Salmo de número 95, onde Deus vai estar falando com você e comigo, um salmo de Davi, né? Um salmo de louvor a Deus. E dentro da medida possível, nós vamos tentar te explicar versículo por versículo, e Deus, Ele quer que você continue nesse vídeo, nesse áudio, não saia, por favor, porque o Espírito Santo vai falar com você, assim como tem falado comigo. Eu sou Edivaldo Brito, estou aqui para divulgar a palavra de Deus, e se você é de Deus também, você vai compartilhar esse vídeo, você vai se inscrever se ainda não é inscrito, você vai deixar o seu comentário, você vai deixar o seu pedido de oração, a lista de nomes que você quer que a igreja, que nós oremos, e nós vamos interceder por você. Então, vamos à palavra de Deus, tá certo? Deus vai falar com você, essa é a palavra que já fora revelada, o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai iluminar a nossa mente para nós entendermos tudo aquilo que já foi revelado. Então, diz aqui, a partir do versículo 1, vinde, celebremos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Olha que interessante. A rocha da nossa salvação. Então, o Salmo de 94 descreve a jornada do deserto. Então, agora no Salmo 95, os primeiros raios da alvorada estão por despontar na manhã do milênio. Então, a larga noite de pranto de Israel está a ponto de chegar a seu fim. Então, Israel foi testemunha da terra sobre o domínio do anticristo. Então, agora será testemunha de uma terra sobre o domínio de Cristo. Não é? O que temos que fazer é cantar com júbilo. Então, os hinos de louvor, que está no Salmo 96, 1 e 3. Cantar louvores, porque depois da tempestade vem a bonança. Então, no versículo 2, Davi diz: acheguemo-nos perante a sua face com ações de graças e celebremo-lo com júbilo, não é? Então, o Espírito Santo nos dá aqui uma maravilhosa diretiva com respeito às maneiras em que o crente, em que o cristão tem que aproximar-se do Senhor. Então, deve ser com ações de graça e cânticos. Aproxime de Deus em oração, em cântico, adorando na beleza da sua santidade. Davi continua orando a Deus aqui no versículo a seguir, quando ele fala: porque em suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Olha para você ver. Então, você precisa exaltar a Deus. Em suas orações, você precisa exaltar a Deus, ao Criador. Tá certo? Então, faça isso, exalte a Ele. Porque significa que Deus é sempre sobre o inferno e também sobre toda a terra. Então, Deus é soberano, Deus está no controle, né? Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle de todas as coisas, tá certo? Então, no versículo 5, Davi diz: seu também é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra. Veja bem, né, nesse versículo, né, repetidas vezes o Espírito Santo refuta a mentira da evolução, né? Às vezes, o homem ou a mulher que não quer dar os créditos a Deus tenta refutar as coisas que Deus criou e fala que é evolução. Então, Deus é o criador de tudo e ele merece a adoração de todos. Então, tudo foi Deus que criou. Não existe evolução. Nós precisamos adorar, glorificar e dar o verdadeiro crédito a Deus. Não tentem roubar a glória de Deus, tá certo? Então, Davi continua orando
no versículo 6, ele fala da seguinte forma: vinde e adoremos e nos prostremos, nos ajoelhemos diante do Senhor nosso Deus e Criador. Olha para você ver Davi falando. Vinde e adoremos e nos prostremos, nos ajoelhemos. Você já observou que tem gente que vai à igreja e não gosta de ajoelhar? Você já prestou atenção nisso? Será por quê? Será por quê? Vergonha? Será por quê? Davi, um rei, ajoelhando na presença de Deus. Como está o seu coração? Não é? Olha para você ver que maravilha. Davi convidando e falando. Então, este versículo é o grande convite para aceitar a Jesus, adorar a Jesus, né? Ele é o repouso de Deus. Então, faça isso, né? Você precisa aceitar a Jesus, entregar teus caminhos ao Senhor, porque Ele é um repouso inefável, né? Esse versículo fala isso. Quão maravilhosa é a graça que convida aos pecadores a compartilhar o repouso de Deus. E nós estamos te convidando a isso através da Bíblia Sagrada. Tá certo, meu amigo? Trata-se de um repouso que nunca pode ser perturbado. Suas maravilhas são reveladas por Deus, pelo Deus da glória. Você vai encontrar essa referência também em Hebreus, no capítulo 3 e 4. Mas voltemos ao Salmo 95, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, Ele e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, né? Então nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Então essa passagem é registrada também em Hebreus 3, versículos 7, 11, e no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 7, você encontra também essa referência. Que privilégio é dizer, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e que somos o povo do seu pasto. Olha para você, que privilégio. Então, além disso, né, a expressão as ovelhas de sua mão, olha, refere-se a nós. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Então, precisamos entender isso baseado nesse versículo. Tem um sentido muito maior que o de um pastor que compra, né, ovelhas. Os pastores daquela época eles compravam muitas ovelhas para tirar lã, tirar gordura, ou às vezes para oferecer em sacrifício, né, para também se alimentar da carne das ovelhas. Então, neste caso, significa que Deus criou as ovelhas de sua mão. Aí está falando de nós, Ele nos criou, nós somos ovelhas do seu pasto. Você consegue compreender, entender isso? Não é? Em consequência, admoesta-nos para ouvir a sua voz, Ele nos chama para ouvir a sua voz, Ele nos aconselha a ouvir a sua voz. Então, quando nós estamos meditando na palavra, estudando a Bíblia Sagrada, nós estamos ouvindo a voz de Deus no nosso coração. Deus fala no nosso coração. Tá certo? E no versículo 8, Davi diz: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto. Então, foi terrível aquele dia, né? No deserto foi um tempo de prova para Israel, e ali às vezes ele endurecia o coração, né? Então, desgraçadamente, eles fracassaram. Desgraçadamente, muitas vezes eles fracassaram. Eles endureciam o coração, e Deus querendo abençoá-los, Deus tirando eles da escravidão. Aí, o versículo 9, na oração de Davi: onde me intentaram os vossos pais, provaram-me e viram a minha obra. Então, mesmo o povo provocando a Deus, provando Deus, eles ainda viram a obra de Deus, né? Nessa oração de Davi. Israel tentou o Senhor no deserto e recusou em acreditar em Deus, né? Apesar de que eles viram as obras de Deus. O ser humano é assim, endurece o coração, vira as costas para Deus.
Deus querendo ajudar, Deus querendo abençoar, não é? Então, é dessa forma. Aí o versículo 10 diz: 40 anos estive aborrecido com esta nação, e disse: é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Olha para você ver. É um povo que Deus quer abençoar, mas é um povo que o coração é terrível. Né? Israel desafiou a Deus para proporcionar uma mesa para eles no deserto. Olha para você ver. Deus querendo colocar uma mesa para eles no deserto, desafiando a Deus. Olha. E quando lhes proporcionou, declarou que era melhor a de Faraó. Deus deu comida para eles no deserto, preparou maná do céu, codornizes, e eles falaram que a comida de Faraó era melhor. Tem gente que é dessa forma, reclama de Deus, de tudo. Deus livra, Deus dá livramento, a pessoa reclamando. A pessoa querendo voltar para o Egito, querendo voltar para a bebedice, para as drogas, para a prostituição, para a mentira. Né? E Deus querendo abençoar. Né? Então, por isso, desejaram nomear a um capitão para voltar para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Né? Quando você vai lá em Números, no capítulo 14, versículo 3 e 4, eles queriam voltar para a escravidão. E tem gente que é assim, está na igreja e volta para o mundo. Está na igreja e volta para a bebida alcoólica, para a cerveja, para a droga lícita e ilícita. Olha que terrível. Deus livra e eles voltam para a escravidão. Então o povo estava desse jeito no deserto. E para terminarmos esse Salmo 95, no versículo 11, a quem jurei em meu furor que não entrariam em meu repouso? Aí Deus falando através da boca de Davi. Então o maior pecado de todos foi o pecado da incredulidade, ou seja, a infidelidade. Tem gente que é infiel a Deus, tem gente que é incrédulo. Os maiores pecados que o povo cometeu no deserto. E às vezes nós estamos também cometendo esse pecado. Talvez você também está cometendo esse pecado, a incredulidade. E Deus quer nos abençoar. Então, a estrutura inteira, né, do plano de Deus para nós estamos no quinto plano, na quinta dispensação, né, do plano de Deus. Então, no plano de Deus, ele exige fé. Fé para ir à igreja, fé para ler a Bíblia, fé para congregar, fé para dizimar, fé para ofertar. Ele quer de nós fé, que é o firme fundamento daquele que nós não vemos, mas nós cremos. Né? Então, os homens, né, que quando fala homem, fala de mulher, de criança, de todos, eles abandonaram a Deus porque não acreditavam em Deus. Olha para você ver. Tem gente que fala que não acredita em Deus. Então, no deserto, Israel mostrou incredulidade. E às vezes você está no deserto, sofrendo ainda incrédulo, não quer ir para a igreja. Sabe? Incredulidade, coração duro. Então, eles morreram devido à incredulidade e não puderam entrar no repouso de Deus. 600.000 homens, imagina, sem contar mulheres e crianças, porque de 21 anos abaixo, naquela época, era considerado criança, e as mulheres não eram contadas. Agora soma esse povo, 600.000 homens, mais as mulheres. Cada família tinha, em média, 10, 12, 13 filhos. E só 2 entrou na terra prometida. Só 2 entrou no repouso de Deus. Então, que nós possamos pedir a Deus misericórdia. E voltemos para Deus. Se você é de Deus, você vai compartilhar esse vídeo. Se você é de Deus, você vai me mandar uma mensagem. Se você é de Deus, você vai procurar uma igreja e vai congregar. Se você é de Deus, você vai mandar a lista pedindo oração para a sua família. Eu quero ver se você realmente é de Deus. Esse vídeo vai me falar se você realmente é de Deus. Você tem tempo para tudo. Para tudo. E não tem tempo de compartilhar esse vídeo e mandar para os seus amigos. Deus tem falado comigo.
Eu tenho certeza que Deus falou com você. Um beijo no seu coração. Te amo. Não faça como o povo no deserto. Não vire as costas para Deus. Não faça como muitos que são ingratos. Seja grato a Deus. Deus te ama. Até o próximo.